Amados, estamos aí encerrando o mês de janeiro, né? Com esse tema que desenvolvemos ao longo desse mês. Se a vida começasse agora. Essa é um tipo de reflexão que a gente sempre faz no começo de ano, passagem de ano, aniversário, né? A gente sempre tem esse tipo de reflexão. E se a vida começasse agora? Né? Se a vida começasse aos 40, para quem fez 40 anos aí. No caso, eu fiz 40 anos. Né? Então, se a vida começasse aos 40, né? Lá na década de 80, quando a Irandi fez 40, né? Ela lembra, né, Irandi? Então, se a vida começasse agora, o que você faria diferente, né? Então, a gente pensou sobre fechando ciclos, né? Sobre como a gente precisa, em alguns momentos da vida, fechar algumas portas, encerrar algumas situações, relacionamentos, enfim, coisas que a gente precisa, às vezes, colocar um termo, né? E conversamos também sobre as limitações da nossa vida, as nossas limitações psíquicas, físicas, espirituais, e sobre aquilo que nos limita também, as pessoas que nos limitam, situações que nos limitam. Depois conversamos sobre o nosso ponto forte, né? Sobre como cada um de nós tem um ponto forte. E às vezes a gente fica muito preocupado com aquilo que nós fazemos de ruim, com aquilo que nós não somos bons, e esquecemos de focar naquilo que nós fazemos bem, né? Nosso ponto forte. E hoje a gente vai falar sobre redescoberta, né? Redescobrindo algumas coisas, né? Porque em alguns momentos da vida a gente precisa, para continuar, a gente tem que olhar para trás às vezes. Em diversas situações da nossa caminhada é assim. Quem já fez algum tipo de análise, quem já foi no psicólogo, por exemplo, vai saber do que eu estou falando. Quando você vai ao psicólogo, a gente começa a conversar ali com o psicólogo e ele vai cavando até você voltar lá para trás e ver aonde você parou. Ver em que ponto você se tornou meio manco e isso fez com que você desse algumas mancadas ao longo da vida. Porque em diversos momentos da nossa vida, a gente tem que olhar para trás para poder continuar. E quando a gente olha para trás, mas não com aquele sentimento de saudosismo, sabe? De frustração, mas quando a gente olha para trás para aprender, isso pode ser muito precioso. Quando a gente olha para trás para redescobrir algumas coisas, isso pode ser muitíssimo importante para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para os nossos projetos em termos de trabalho, enfim, e também para a nossa espiritualidade. Isso pode ser muitíssimo importante. Por isso que eu quero chamar vocês a redescobrir algumas coisas no dia de hoje. Tem essa frase que eu achei muito legal, né? Essa frase de uma escritora: às vezes precisamos voltar ao passado para buscar partes de nós que foram esquecidas. Mas não podemos demorar muito, porque talvez nunca mais encontremos o caminho de volta para nós mesmos. Portanto, amados, olhar para trás para tentar buscar algumas respostas é muito importante. Eu creio que uma das melhores formas da gente olhar para trás para tentar buscar respostas importantes é olhar para a nossa própria caminhada de fé. Olhar para a forma como nós fomos nos desenvolvendo na nossa caminhada cristã. Recentemente teve uma brincadeira no Facebook, não sei se vocês viram, aquele desafio 10 anos. Não sei se alguém fez aquilo, foi cada susto, não? Jesus amado. Teve cada susto. Eu também fiz com a Vivian lá, e a gente fez a brincadeira, né? 10 anos depois, como que a gente tá, né? Teve gente que melhorou bem, né? Mas teve gente que... Acho que a maioria melhorou, na verdade. Acho que a maioria melhorou. Né? Teve um amigo meu que eu olhei a foto, né, de 10 anos e falei: Jesus, Deus é bom mesmo, porque para a esposa dele começar a namorar ele há 10 anos atrás, é fidelidade de Deus mesmo, né, Rafael? Então, o que eu quero fazer com vocês é tipo um desafio 10 anos, entendeu? Para você olhar para trás e perceber como foi nos últimos anos a sua escalada, a sua caminhada, o seu conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Você olhar para trás e perceber
naqueles primeiros momentos que você começou a caminhar diante de Deus, sabe? A entender a vontade e o propósito de Deus. Nos momentos em que você, de repente, estava vivendo a sua vida, cuidando das suas coisas, vivendo, né, os seus dilemas, e de repente, em um dado momento, você parou e falou: eu quero saber um pouco mais de Deus. O que Deus tem para mim? O que Deus quer de mim? O que Deus projeta para a minha vida? O fato da gente fazer isso, amados, já é exatamente esse processo da ação de Deus em nossa vida. Porque a Escritura diz que ninguém invoca o nome do Senhor se não for pela própria ação do Espírito de Deus na vida dessa pessoa. Portanto, naquele momento em que você resolveu parar para tentar entender um pouco mais de Deus, era nesse momento que Deus estava chamando você para caminhar com Ele e para crescer no conhecimento dEle e para entender a vontade dEle para a sua vida. E, na verdade, essa é a principal pergunta da nossa própria existência. A gente pode responder, aliás, muitas perguntas. Mas a principal pergunta, a pergunta que vai trazer saciedade para a nossa alma, a pergunta que vai trazer conforto para o nosso coração, a pergunta que vai fazer com que a gente viva com muito mais satisfação, é a pergunta que não quer calar. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E quando a gente começa a buscar resposta para essa pergunta, a vida passa a ter muito mais sentido, passa a fazer muito mais sentido. E eu tenho certeza que todos nós, em um dado momento, nós fizemos essa pergunta e vamos fazendo essa pergunta ao longo da nossa caminhada cristã. E isso é muitíssimo importante. O desafio que eu faço para você essa noite é exatamente esse. A pergunta mais transformadora que você pode fazer na sua vida é exatamente essa. É chegar diante do Pai e perguntar: Pai, qual é o teu propósito para mim? O que o Senhor quer de mim? Sopre no meu coração. A semelhança daquele texto que nós encontramos em João capítulo 4, quando Jesus está conversando ali com o Nicodemos. Aliás, perdão, capítulo 3, quando Jesus está conversando ali com o Nicodemos e falando sobre o novo nascimento, né? Em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. O Nicodemos não entende nada. Oh, Senhor, como pode ser isto? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe e nascer a segunda vez? Daí Jesus fala: Nicodemos, você é mestre em Israel e você não compreende essas coisas? Olha, Nicodemos, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. E nós que somos, pela fé, nascidos do Espírito, nós somos direcionados por esse sopro de Deus, por esse vento de Deus. É esse vento de Deus que fez com que você estivesse aqui, por exemplo. Eu tenho certeza que muita gente teve muitas oportunidades de não estar aqui essa noite. Mas o vento soprou no seu coração. E esse vento nos vem trazendo, nos vai direcionando, vai fazendo com que nós estejamos buscando resposta para aquela pergunta. E a pergunta é: por que eu estou aqui, Pai? Qual é o teu propósito? No entanto, amados, o tempo vai passando, a vida vai se desenvolvendo, as preocupações vão tomando conta da nossa mente e a gente vai meio que esquecendo a razão principal pelo qual buscamos a face do Pai. Nós começamos a nos preocupar mais com algumas coisas periféricas, com algumas situações mais voltadas para aquilo que a gente acha mais importante ou menos importante numa escala de valor, e de repente, quando a gente percebe, a gente deixou de se preocupar com a pergunta, com o propósito. E tem um texto muito precioso do livro de Apocalipse. É um texto que chama o nosso coração para um princípio muito importante, que é esse texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Tenho uma coisa contra vocês. Falando lá à igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse. É que agora vocês não me amam como me amavam
no princípio. Laodiceia recebeu essa exortação, a igreja de Laodiceia recebeu essa exortação do Senhor justamente porque eles perderam o foco do princípio, o foco da pergunta, o foco daquilo que realmente interessa, que é o relacionamento com o Criador, que é essa vida diante dele, que é se aproximar diante do Senhor, mais ou menos como os irmãos aqui do Ministério do Louvor falaram, lembrando lá do Salmo capítulo 18, quando o rei Davi se aproxima diante de Deus e ele rasga o seu coração e ele diz: Senhor, eu te amo, Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha cidadela, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu alto refúgio. Porque o que importa é exatamente isso, é essa nossa vida diante do Pai. E quando a gente começa a se preocupar mais com outras coisas, se esquecendo dessa nossa vida diante dele, se preocupando mais com as coisas do que com as pessoas, se preocupando mais com a tradição do que com aquilo que significa a tradição, se preocupando mais com a cor do banco da igreja, do que com aquelas pessoas que sentam no banco da igreja. Então, amados, a gente precisa olhar para trás e pensar no nosso primeiro amor, pensar na nossa caminhada diante de Deus, pensar do que realmente importa para a vida, pensar na pergunta sobre o propósito de Deus para a minha existência, pensar o quanto significa e o quanto é importante a minha caminhada, o meu relacionamento com o Senhor, porque afinal foi para isso que eu fui criado. Sabe por que nós fomos criados, gente? A gente foi criado para viver diante do Pai, para se relacionar com Ele. Por isso que o relacionamento é algo inerente da gente. Nós, com exceção de alguns, nos relacionamos com as pessoas. Ninguém vive sozinho. A não ser um eremita que se esconde numa caverna, mas ele ainda tem as suas, Mas todos nós precisamos nos relacionar, porque o relacionamento está presente no nosso DNA. Por quê? Porque foi assim que Deus nos fez. Deus nos fez para nos relacionarmos e, acima de tudo, nos relacionarmos com Ele. É por isso que quando Ele criou os seres humanos, Ele ia lá para estar com Ele. Diz a Escritura que Ele descia para ter uma comunhão com o Adão, para viver em comunhão com Ele. E quando veio a realidade do erro, do pecado, essa comunhão foi quebrada. E o ser humano então passou a ficar meio perdidão. É por isso que Jesus vem, para nos reconectar nesse relacionamento com Ele. E se na sua vida, na minha vida, na nossa existência, não existe preocupação com esse relacionamento, amados, com o Criador, então a gente precisa voltar a repensar o nosso primeiro amor, o nosso primeiro encontro. Porque todos os relacionamentos precisam de reflexão. Às vezes, quando eu vou aconselhar um casal, às vezes, quando eu vou ajudar alguma situação que envolve uma certa aresta no relacionamento conjugal, a primeira coisa que eu falo é isso. Vocês já deram uma olhada no seu contrato? Que contrato, pastor? Não, porque todos nós temos os nossos contratos. Quer queira, quer não. E volta e meia, a gente precisa reformulá-los, repensá-los. É a famosa, como é que é aquele que as mulheres fazem? DR. É isso? DR. Volta e meia a gente tem que fazer isso nos nossos relacionamentos também. Isso é importante. Agora a pergunta que eu faço é, será que a gente tem essa mesma preocupação no nosso relacionamento com o Pai? Será que a gente tem um tempo para sentar e ter uma DR com Deus? É importante, amados. Por isso que eu chamo você para refletir sobre isso. Sobre o quanto é importante, de repente, olhar para trás e ver como tudo começou. Isso vai fazer com que grandes descobertas possam ser colocadas diante de nós.
tem algumas coisas que meio que saem de moda, né? Por exemplo, um tempo atrás era, né, moda, esses dias mesmo, usar calça boca de sino, né, Irandi? Irandi mesmo usava lá na década de 40, 50, né? Usava aquelas calças boca de sino e depois o tempo vai passando a gente não usa mais, mas pode ver que volta e meia volta essas modas, né? Tem umas coisas que, percebam como uma coisa é cíclica, até os carros, né? A gente que gosta de carro, né? Os carros, teve uma época que era tudo redondinho, os Fuscas, né? Depois entrou numa vibe já dos carros quadradão, né? O Santana, o Versalhes, lembram deles? Ninguém lembra, né? Lembra, né, Paulo? Paulo é dessa época. Depois voltou os carros redondinhos de novo. Olha só, chama retrô, né? Os Ford Ka, esses carrinhos mais redondinhos, né? Quer dizer, pode ver como essa coisa, a gente roda e sempre está revendo algumas coisas, né? Algumas coisas caem de moda, depois voltam na moda, né? Você vê hoje a nossa irmã ali, cabelo azul, coisa linda, né? Tá na moda, né? A outra lá com cabelo vermelho, coisa linda. Eu queria também, mas não tenho cabelo. Não tenho cabelo, mas se eu tivesse cabelo, eu também... Deixa quieto. Mas algumas coisas saem de moda, voltam da moda, mas tem algumas coisas que não podem cair de moda. E a gente tem que sempre olhar para trás, por mais que pareçam meio que demodê, são muitíssimo importantes. E é isso aqui, ó. A contemplação, a oração, o estudo bíblico. Essas situações, amados, né, são muito importantes, sabia? Parece meio pueril, meio piegas, mas isso é nosso oxigênio. Se nós não tirarmos um tempo, né, se você não acordar de manhã ou mesmo à noite e você não tirar um tempo para contemplar, sabe? Para refletir, para meditar, para orar, para colocar a vida diante do Pai, para rever o seu dia, para repensar a sua existência, para orar. Se você não tirar um tempo para de repente debruçar num texto, né, na sua Bíblia, é que nem aquele irmão que chegou na igreja, pastor, perdi meu óculos, não acho meu óculos, pastor. Puxa, aí não estou conseguindo nem enxergar direito, não acho meu óculos. 2 semanas depois, teve um estudo bíblico na casa dele, ele pegou a Bíblia dele, abriu a Bíblia, estava ali o óculos no meio. Fazia tempo que ele não abria a Bíblia dele, né? Não achava o óculos, não abria a Bíblia. Quer dizer, a gente às vezes esquece dessas coisas, mas é importante. Qual foi o último livro que você leu? Um livro bom, né? Qual foi a última vez que você leu um texto da Escritura, que você pegou e falou, não, hoje eu vou ler Marcos, e vou começar a ler hoje e vou acabar. Nem que seja daqui a 3 semanas, mas eu acabo esse negócio. Ou para ser mais ousado ainda, qual foi o último janeiro que a gente pegou e falou, esse ano eu leio a Bíblia. Esse ano, ó, de Gênesis a Apocalipse. Ninguém faz mais isso hoje. Daí que o povo fica tudo meio, sabe, cansado, chateado, sem energia, porque esqueceu práticas tão importantes como a oração, como o estudo. Pode ver no sábado aqui, a gente faz estudo bíblico. Tudo bem que eu sou meio ruinzinho, né? Não sou aquele sujeito muito articulado para dar estudo bíblico, mas é meia dúzia. Por quê? Porque o pessoal não quer. É chato, mas é importante. É importante a gente tirar um tempo para contemplar. Levante de manhã. Eu faço isso. Eu levanto lá, agora que eu moro praticamente no campo, né? Tem um quintal maravilhoso lá, aquela mata que você olha até onde não tem fim. 50 metros de mato. Coisa linda. Tem uma moreira. Não é moreira, como é que chama aquilo, Edinho? Jabuticabeira. Tem uma jabuticabeira linda, cheia de passarinho. Eu levanto de manhã, antes de levar o Isaías para a escola, faço o meu café e fico ali, ó. Que delícia, que maravilha. Faça isso. Tire um tempo para contemplação. Se você não gosta de acordar cedo, faz à noite. Mas faz. Isso vai ser um oxigênio na sua caminhada cristã. Isso vai ser muitíssimo importante, amados, e isso
Não cai de moda. Então, olhe para trás. Redescubra a contemplação. Redescubra a oração. Redescubra... Sabe qual que é a coisa que eu mais gosto como pastor? É quando chega alguém para mim e fala assim, pastor, estava lendo a Bíblia e não entendi isso aqui, ó. Nossa, eu quase que dou um glória a Deus ali. Só não dou glória a Deus porque eu sou presbiteriano, mano. Não já... Oh, glória a Deus. Mas eu chego lá ainda, eu chego lá. Oh, glória a Deus. Mas internamente eu dou glória a Deus. Mas ninguém faz isso mais. A turma vai no YouTube e às vezes escuta umas balelas, umas coisas tão furadas que depois vem até trazer problema pra gente. Mas, amados, é muito importante essas práticas. Sabe qual outra coisa importante? Que meio que também perdeu, ficou meio para trás? O compromisso. Sabe aquela coisa do compromisso? Não, eu tenho um compromisso aqui. Eu falei que eu vou e eu vou mesmo. Eu falei que assumo e assumo mesmo. Eu falei que é minha responsabilidade e é minha responsabilidade. Sabe qual outra coisa que também é fora de moda? A perseverança. Ninguém quer perseverar mais. O pessoal começa a fazer alguma coisa, começa a desenvolver um projeto. Na primeira, não quero mais. Não quero mais. Em qualquer área da vida. A gente está falando sobre espiritualidade, mas em diversas áreas isso acontece. Você começa a fazer um curso, desiste. Começa na academia, todo mundo começa na academia. Né? Em janeiro todo mundo começa na academia. Começa na academia, 2 meses depois desiste. Começa uma dieta, não, tô low carb. Mas eu gosto tanto de pizza. Né? Uma pizza. Meio pedaço. Quer dizer, e na igreja acontece a mesma coisa. Pastor, eu vou assumir esse ministério. Deixa comigo, pastor. 2 meses depois, cadê o fulano que assumiu o ministério? Ele sumiu. Ele falou que ia assumir e sumiu mesmo. Sumiu, não quer assumir mais nada. Sabe que também que as pessoas esqueceram? Que a igreja é família. É família, nós somos família de Cristo. Né? A gente está junto. A gente caminha junto. A gente se preocupa um com o outro. A gente briga. Sabia que qual família que não briga? Se você nunca brigou com seu irmão, com sua prima, com sua tia, então a família está esquisita, porque família que família mesmo briga. É por isso que a gente briga tão bem. A gente briga também porque a igreja briga um com o outro, mas depois em Cristo se perdoa, se ama, caminha. Isso faz parte da nossa existência, amados. Por isso que o compromisso, a perseverança, a igreja, nesse sentido de família, da gente caminhar junto, é muito importante. E essa frase aí, queridos, é muito importante. Sabia? O que acontece aqui? Vou fazer uma enquete aqui. Você fica de segunda até sábado sem se alimentar. Só água. Só água. Nada. Não come nada. Nada. A irmã tá até com medo lá já. Não come. Daí chega no domingo. Aleluia. Domingo aquela feijoada. Aquela feijoada. Aquela top mesmo. Aquela com aquelas calabresonas, aqueles paios, aquelas orelhas de porco. Daí já vem um frango assado também para misturar ali, macarrão, farofa, bênção, Coca-Cola, até Coca tem. E você pega uma semana sem comer e pega e senta e detona aquilo. O que vai acontecer com você? Hã? Como dizia minha avó, vai ter uma congestão. Não é? Minha avó falava assim, come muito que vai ter uma congestão, menino. É isso que você vai ter uma congestão. Porque não tem como ficar tanto tempo sem se alimentar, e depois comer muito, vai passar mal, não é? É ou não é? É. Mas você faz assim, com a sua espiritualidade. Muita gente faz assim. Fica de segunda até sábado,
sem nenhum tipo de alimento. Mas não come nada. Não come nenhum tipo de alimento espiritual. Mas daí chega no domingo, mata uma feijoada. Daí passa mal. Né? Por quê? Porque não é assim que funciona. É por isso que às vezes você chega no culto, sabia? E você, nossa, parece que eu não estou sentindo nada hoje. O louvor tocou e eu não senti nada. O pastor pregou e eu não senti nada. Nossa, que igreja fria. Aumenta o ar aí, Fabiano. Que igreja fria. Mas sabe por quê? Porque é você que está desconectado. Porque se não tiver culto na vida, não vai ter vida no seu culto. Uma coisa está conectada à outra. Quando você vai nessa vibe de viver diante do Pai, vivendo esse momento de culto, vivendo o seu culto diante de Deus, no seu trabalho, na escola, na sua casa, contemplando a face do Pai, buscando a face do Pai em oração, olhando para trás e lembrando do seu primeiro amor, lembrando que vida cristã é relacionamento, lembrando que vida cristã é a pergunta sobre o propósito de Deus na minha existência, lembrando que é nesse relacionamento com Deus que eu alimento a minha alma, que eu alimento a minha vida. Então, quando eu chego aqui, alimentado, flui. É muito melhor, é muito mais precioso. Por isso o desafio que nós propomos é exatamente esse, para a gente relembrar essas práticas tão preciosas, relembrar esse primeiro amor, para que a gente não escute da parte de Jesus aquilo que ele falou para Laodiceia: olha, eu tenho contra você, coloque o seu nome agora, eu tenho contra você que você se esqueceu do seu primeiro amor. Eu não quero ouvir isso de Deus. E é por isso que relembrar práticas como essa aqui, é muito importante. Sabe, quando Jesus era suficiente? Sabe quando Jesus era suficiente? Quando eu ia buscar a face de Deus por causa de Jesus. É por causa dele. Por aquilo que ele é. Por aquilo que ele fez na cruz, me trazendo redenção. Quando Jesus era a razão maior da nossa existência. Mas parece que isso mudou. Agora não é mais por causa de Jesus. Agora é por causa das bênçãos. Quem me prometer a melhor bênção, é aí que eu vou. Se me prometer uma prosperidade qualquer aí sim. Porque se me prometer que eu vou casar, daí eu vou. Se prometer que eu vou trocar de carro, então, tô dentro. Não. Jesus deve ser suficiente. Por que você faz isso? Por causa de Jesus. Teve um amigo meu, missionário, ele foi para o Chile e ele chegou lá e não sabia o que fazer, aquele frio danado, e a missão colocou ele lá para desenvolver um projeto, e ele, por onde eu começo? E ali tentando, pesquisando, ele percebeu que tinha muita gente que usava o transporte público e falou: você quer saber? Eu vou fazer uma banca de chá. Lembrou do Chaves? Lembra do Chaves que tinha aquela do suco tamarindo com gosto de... Ele fez parecido, só que com chá. Ele montou uma banca de chá, aquele fogãozinho, fogareiro, aquele chá quentinho, aquele frio, e aquele monte de gente no ponto de ônibus. Ele pegava aquele copinho, chegava: o senhor quer chá? O pessoal desconfiava, pegava aquele chá quentinho, dava uma cheirada, né? Será que não tem papoula? Né? Mas uma vez, porque sempre as pessoas pegam ônibus no mesmo lugar, né? E daí ele começou a se relacionar com as pessoas, né? Até que as pessoas faziam a pergunta. Que pergunta era: fulano, por que você faz isso? Por que você está todo dia aqui dando chá pra gente? E daí ele dizia: sabe por quê? Por causa de Jesus. Jesus é a razão de eu estar aqui no frio com vocês, para servir vocês. E daí começou o projeto.
Então tudo que a gente vai fazer por causa de Jesus. Você que desenvolve e paga o preço por uma série de coisas, se você começar a olhar para as pessoas, eu vou fazer isso por causa do pastor Joaquim. Nem comece. Nem comece. Eu vou fazer isso por causa da tradição da igreja presbiteriana independente. Nem comece. Não faz por causa disso. Não faz por causa do pastor. Não faz por causa da igreja. Não faz para satisfazer você mesmo. Para que as pessoas vejam o quanto você é bom. Faz por causa de Jesus. Perdoe por causa de Jesus. Ame por causa de Jesus. Tudo é por causa de Jesus. Aliás, lembrando daquele texto, né? Por Ele, por meio dEle e para Ele, para Jesus, são todas as coisas, portanto, glória, pois, a Ele eternamente. Agora era um amém. Você. E para encerrar, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Estou pegando pesado com vocês hoje, né? Sabe o que precisa lembrar? Disso aí, ó. Quando o culto era para Deus. Nossa, mas que música chata. De novo, que música. Toca uma música mais animada aí, pastor. Precisa de música mais legal. Ô pastor, você parece que não tem unção, pastor. Dá uns gritos aí, anima a galera, faz um esquema, faz tipo que nem o Silvio Santos. Sabe aquela coisa? As pessoas meio que esqueceram que é para Deus. Se eu não gosto da música, não é para mim. Eu só estou, através daquela melodia, daquela poesia, glorificando o Pai. E as pessoas que estão tocando, não estão tocando para vocês também não. Sabia? Não é tipo show. É tipo para Deus. Entendeu? É tipo para Deus mesmo. E se vocês gostam ou não, que se gostar, bênção. É tão bom música boa, né? Aliás, parabéns pro Ministério do Louvor, tá muito bom. Mas é sempre para Ele. Eu me esforço. Verdade. Eu estudo um monte. Nossa, faço tudo o possível para poder entregar sempre o melhor. Estudei durante anos e anos e anos, tudo com até possibilidade teológica, para poder sempre entregar o melhor. Mas no fundo, lá no fundo, sabe qual que é a minha maior preocupação? Não é agradar vocês. É agradar a Deus. Não é ser aprovado por vocês, mas ser aprovado por Deus. Porque é Ele que vai me aprovar. Quando alguém chega e fala assim, pastor, sua pregação foi uma bênção. Glória a Deus. Pastor, foi uma droga. Glória a Deus. É tudo por Ele, para Ele e por meio dEle. Então, o desafio que eu proponho, gente, é para a gente redescobrir essas antigas verdades. Redescobrir que nós somos chamados para viver um relacionamento com o Pai. E não fique bravo comigo, não, por eu ter sido tão franco com vocês. Porque, na verdade, a função profética é essa mesmo. A função profética, às vezes, é tocar na onde dói. E se doeu, não fique bravo comigo. Mas reveja a sua caminhada. Reveja a sua existência. Reveja a sua vida diante do Pai. E porque é isso que realmente importa. Nós somos chamados para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer ser feliz, se você quer ser satisfeito, se você quer ter um ano de 2019 fantástico, comece pelo lugar certo. Comece buscando a vontade do Criador. E aqui, na vontade do Criador, buscando a face dele, é que nós vamos encontrar a verdadeira, real, plena, inexorável, insofismável, inviolável, maravilhosa satisfação. É na vontade de Deus que nós nos encontramos. Curva a sua cabeça. Abra o seu coração. Vamos orar.
Vamos redescobrir a nossa existência diante do Pai. Nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo aplique, ministre a Tua palavra aos nossos corações. Instrumentaliza, Pai, a Tua palavra em nossas vidas, trazendo assim, Pai, as transformações que tanto precisamos. Em nome de Jesus nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, na certeza, Pai, que o Senhor pode fazer sempre e infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém.